Alô você, aluno do sexto ano da disciplina de Ciências, vamos para mais uma aula, mas antes não esqueçam, dê o like, dê o joinha, compartilhem, comentem no canal Juazeiro, Cidade Educadora, Aula em Rede. Vamos para mais uma aula, agora o tema é atmosfera. Só para retomar, na aula passada eu mostrei essa imagem do nosso planeta Terra e eu falei para vocês que nosso planeta Terra é formado por alguns constituintes ou alguns componentes, que a ciência didaticamente chamou de 4 componentes, que são a biosfera, litosfera, hidrosfera e o que vamos falar hoje, que é a atmosfera. Primeiramente, o que é a atmosfera? A atmosfera é a nossa esfera relacionada com a camada dos gases. Professor, como assim os gases? Tenta fazer esse exercício na casa de vocês. Pega a mão de vocês e passa para um lado, passa para o outro, e vocês sentem uma resistência na mão de vocês, ou sentem alguma coisa. Isso se chama os gases, tá bom? E esses gases têm algumas funções e têm uma certa importância para nós seres vivos. Vamos lá? Primeira importância desses gases, ele é muito necessário para a respiração, que é inspirar e expirar, e é muito fundamental também para fotossíntese, tá bom? Então, a primeira importância da atmosfera, ela é fundamental para a respiração e para a fotossíntese. Então, o que é que significa? Sem atmosfera, provavelmente não existiria vida no nosso planeta. Próxima importância do nosso planeta Terra: evitar que partículas celestes e radiação do nosso Sol ou solar penetre no nosso planeta ou na litosfera, na crosta terrestre, de forma agressiva. O que é que significa? Vamos supor que um astro celeste vem na direção do nosso planeta, está pronto para cair na nossa crosta terrestre, no nosso solo, só que ele acaba sendo degradado na atmosfera. Professor, como assim? Se eu não tivesse atmosfera, provavelmente vários corpos celestes bombardeariam o nosso planeta de forma muito mais intensa. E outra importância da atmosfera é a diminuição da entrada de raios solares no nosso planeta. Sem atmosfera, provavelmente nosso planeta seria muito mais quente do que é atualmente. Professor, qual é a temperatura do nosso planeta geral? Nosso planeta tem a temperatura de 20 graus Celsius, só que isso altera dependendo da latitude, longitude, dependendo muito da quantidade de vegetação, altera essa temperatura para mais ou menos, ok? E a próxima importância da atmosfera é o equilíbrio térmico. Com o advento de uma camada formada por gases, o raio solar, quando entra no nosso planeta, ele acaba ficando retido. Então, a temperatura do nosso planeta fica mais equilibrado por causa da atmosfera. Okay? É o seguinte, a atmosfera ela é formada ou composta por certas estruturas. Se eu puder olhar aqui nesse gráfico de pizza, ele representa a composição da atmosfera, que é, na sua grande quantidade, ele tem ou é formado por nitrogênio, que é um elemento que representa em torno de 78% da composição da atmosfera. Posteriormente, esse vocês conhecem, é chamado de oxigênio, que representa 21% de todos os gases que provavelmente ou nós respiramos ou que nós entramos em contato. Existem outros gases que estão em uma quantidade muito baixa, ou 1% de todo o total da atmosfera, que é formado por dióxido de carbono, é formado por vapor d'água e gases nobres, ou como está escrito aqui, gases raros. Vocês vão saber quando chegarem no 9º ano que são esses gases nobres, ok? É o seguinte, a atmosfera ela pode ser dividida ou pode ser separada de acordo com sua composição ou sua função, que vai de baixo para cima, segue a sequência: troposfera, que é a camada que nós estamos inseridos, subsequente, estratosfera, posteriormente, mesosfera, subiu mais um pouco, termosfera, subiu mais ainda, e a camada mais externa da atmosfera, exosfera. Eu vou falar de cada uma dessas camadas. A primeira camada, que é a camada que nós estamos inseridos, é chamada de troposfera. Características:
é a camada onde tem a formação de vida. Ela tem em torno de 12, 15 quilômetros de distância. Quando eu olho de baixo para cima da crosta terrestre, subindo, tem em torno de 12 a 15 quilômetros. Toda a poluição que nosso planeta acaba lançando na natureza fica retido nessa camada da troposfera. E é a camada onde eu tenho o quê? Os fenômenos da natureza. Chuva, vento, neve ocorrem na troposfera. Próxima camada é chamada de estratosfera. É a camada subsequente da troposfera, onde tem a conhecida camada de ozônio. É uma camada muito importante para o nosso planeta, onde vai reter a radiação solar. Como vocês conseguem observar na animação, o raio solar, se não fosse a camada de ozônio, ia entrar com muito mais intensidade e a temperatura seria muito mais elevada se não fosse essa camada de ozônio. Ok? E ela acaba realizando qual efeito? O efeito estufa, onde o raio solar, quando ele entra, ele tem dificuldade para sair do nosso planeta, deixando a temperatura mais homogênea. Ok? Próxima camada é chamada de mesosfera, ok? Que é a camada que tem temperaturas muito baixas. Lembra que eu falei para vocês dos corpos celestes? É nessa camada que, quando o corpo celeste acabar adentrando no nosso planeta, ele se desintegra. Se não fosse essa camada aqui, provavelmente vários corpos celestes cairiam com mais frequência no nosso planeta, tá bom? E próxima camada vai ser a termosfera, é a camada subsequente. É o seguinte, a termosfera ela é diferente da outra camada. A temperatura dela é muito elevada, chegando até 1000 graus Celsius, onde ocorre um fenômeno que é muito conhecido. Vou pedir para vocês pesquisarem na internet, chamado de aurora boreal ou aurora astral, que é um fenômeno belíssimo que ocorre em algumas regiões do planeta. Eu não vou falar sobre ele, porque eu quero que vocês pesquisem, tá bom? Tem várias imagens no YouTube e outros sites que vão falar muito sobre esse fenômeno, que não ocorre no nosso país, só que ocorre em algumas regiões do planeta, ok? E a última camada da atmosfera, ou a camada muito mais próxima do vácuo, quase saindo do nosso planeta, é chamada de exosfera, ok? É a camada onde os íons e as moléculas já começam a se dispersar no universo. E o que acontece? Todos os satélites que nós fabricamos artificialmente são lançados nessa camada, onde eles ficam orbitando e eles podem realizar várias funções, ok? Então vamos lá. Desafio para vocês. Caracterize cada camada da atmosfera, coloca o nome da camada da atmosfera e você vai lá e caracteriza cada camada. Se não lembra, o que você faz? Retorna o vídeo, pode pesquisar no próprio Google ou outro site especializado e coloca a característica de cada camada. Muito simples. Próxima pergunta é uma pergunta de múltipla escolha. Está aqui para vocês, onde eu vou ler rapidinho. Só existe uma resposta. Escolha a letra da alternativa que descreve corretamente as características da atmosfera. É letra A. Os gases majoritários da atmosfera são o hidrogênio e o oxigênio. Se não lembra, volta o vídeo. Vai ser letra B. Na camada denominada termosfera ocorre a maior concentração de gás ozônio na atmosfera. Procura aí. Vai ser letra C. A camada denominada troposfera é termicamente estável. Fato que provoca fenômenos meteorológicos como chuva e vento. É nessa camada que ocorre chuva e vento? Procura aí. Letra D. A atmosfera se torna cada vez mais rarefeita conforme diminui a altitude. Se não lembra, pesquisa. Letra E. A composição da atmosfera mantém-se inalterada desde a formação do planeta há bilhões de anos atrás até o advento da Revolução Industrial. É uma dessas alternativas. Ok, aluno? Vamos lá, estudem, pesquisem, coloquem a resposta lá no grupo. Canal Juazeiros da Educadora Aula em Rede. Obrigado.